A praga das rãs. E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs. E o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E o Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram, e cobriram a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Rogai ao Senhor, para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir, para que possam fazer sacrifício ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim! Quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio? E ele disse: Amanhã. E disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo. Elas permanecerão somente no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. E as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Mas quando Faraó viu que houve alívio, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com seu cajado e feriu o pó da terra, e ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não conseguiram. Assim havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Então disseram os magos a Faraó: Este é o dedo de Deus. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu, conforme o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Levanta-te de manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e nas tuas casas. E as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, e também o chão em que eles estão. E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que ao final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó, e para dentro das casas de seus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de moscas. E chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Nós vamos 3 dias de jornada no deserto, e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos ordenou. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente não devereis ir muito longe. Suplicai por mim. E Moisés disse: Eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor,
para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, de seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir e sacrificar ao Senhor. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó, de seus servos e do seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. E Faraó endureceu seu coração também desta vez, e não deixou o povo ir. Capítulo 9. A praga da peste nos animais. Então disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir, e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez, no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu. Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista de Faraó. E se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlcera sobre o homem e sobre o animal, em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno, e puseram-se diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlcera sobre o homem e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos, e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo, e coloca-te diante de Faraó, e dize a ele: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão, para que eu fira a ti e a teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã, a essa hora, farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito desde a sua fundação até agora. Por isso, envia agora e ajunta o teu gado e tudo o que tens no campo. Pois sobre todo o homem e todo o animal que for encontrado no campo, e não for trazido para casa, cairá o granizo e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas, e aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou seus servos e seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu, em toda a terra do Egito, tudo o que estava no campo, tanto o homem como o animal, e o granizo feriu toda a erva do campo, e quebrou cada árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é suficiente,
para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse: Assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará, nem haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e a teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho estava enrolado. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais, e endureceu seu coração, ele e seus servos. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito a Moisés. Capítulo 10. Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. E disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó, porque eu endureci o seu coração e o coração de seus servos, para que eu mostre estes sinais diante dele, e para que tu fales aos ouvidos dos teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas e meus sinais que fiz entre eles no Egito, para que saibais que eu sou o Senhor. E Moisés e Arão foram à presença de Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Quanto tempo recusarás a humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir, para que me sirva. Se não, se te recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para a tua costa, e cobrirão a face da terra, para que não consigas ver a terra. E eles comerão o resto do que escapou, o que restou do granizo, e comerão toda a árvore que cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, que nem teus pais, nem os pais de teus pais viram, desde o dia em que eles estiveram sobre a terra até este dia. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor vosso Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quem são os que irão? E Moisés disse: Iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado iremos, porque precisamos celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: Que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei ir, e a vossos pequenos. Olhai, pois há mal diante de vós. Não será assim. Ide agora vós que sois homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que desejastes. E eles foram expulsos da presença de Faraó. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que as locustas venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que o granizo deixou. E Moisés estendeu seu cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite, e ao amanhecer, o vento oriental trouxe as locustas. E as locustas subiram por toda a terra do Egito e descansaram em toda a costa do Egito. Terríveis foram. Antes destas, nunca houve locustas como estas, nem depois destas haverá. Pois elas cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e elas comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que o granizo havia deixado. E não ficou verde algum nas árvores, nem nas ervas do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão, e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente esta vez, e rogai ao Senhor vosso Deus, que ele tire de mim somente esta morte. E ele saiu da presença de Faraó, e suplicou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que tirou as locustas, e as lançou no mar vermelho. Não ficou uma locusta em toda a costa do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele não deixasse os filhos de Israel ir. E o Senhor disse a Moisés: Estende tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas.
E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito, por 3 dias. Eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, deixai também os vossos pequenos ir convosco. E disse Moisés: Deves nos dar também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado irá conosco, nenhum casco ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que serviremos ao Senhor até chegarmos lá. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os deixou ir. E Faraó lhe disse: Sai da minha presença, tome cuidado para que não veja mais a minha face, porque no dia em que vires a minha face, morrerás. E disse Moisés: Disseste bem, não verei a tua face novamente.